Bom dia, pessoal! Dando início à aula de Química, nosso assunto hoje é a reatividade dos ácidos carboxílicos. Só relembrando o que são os ácidos carboxílicos, eles são compostos que apresentam o grupo carboxila, o carbono fazendo uma dupla com o oxigênio, ou no início da molécula ou no final. Na verdade, esse grupo aqui é a carboxila, que representa, então, o COOH, né, que é o grupo padrão, assim, dos ácidos carboxílicos. Então, vamos dar uma revisada aqui na nomenclatura dos ácidos, né? Então, a gente tem o prefixo, que vai ser de acordo com a quantidade de carbonos presente na cadeia principal. Depois, a gente tem o infixo, que é em relação ao tipo de ligação. Se só tiverem ligações simples, o infixo fica in. Aliás, uma dupla em e uma tripla in. E a terminação, o sufixo oico, né, que é dos ácidos carboxílicos. Então, inicialmente deve-se escrever o prefixo considerando o número de carbonos da cadeia. Então, se tiver um carbono, o prefixo é met. Se tiver 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ep. 8, oct. 9, non. E 10, dec. Pelo menos até o número 10 deve-se decorar, porque isso vale para todas as funções. Após isso, é preciso verificar as ligações existentes e dar a denominação correta a elas. Por fim, adiciona-se o termo oico. As insaturações, ou seja, as duplas ligações e ramificações da cadeia também devem ser numerados. A numeração sempre inicia a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, no caso do grupo carboxila. Então, primeiro exemplo aqui, o ácido metanóico, que é o ácido que vem da formiga. Ó, ele só tem um carbono, tá? É o menor ácido carboxílico que existe. Então, o ácido metanóico, também é chamado de ácido fórmico, recebeu essa denominação por ser extraído pela primeira vez da destilação de formigas. O ácido é injetado pelas formigas vermelhas e causa coceira e inchaço no local da picada. É um ácido incolor, líquido e de cheiro forte. O ácido metanóico pode ser obtido da reação do monóxido de carbono e soda cáustica. Uma característica que os diferencia dos demais ácidos carboxílicos é a presença do grupo funcional dos aldeídos. Com isso, ele pode ser facilmente oxidado, liberando gás carbônico e água. Aí, o segundo ácido, o etanóico, tem 2 carbonos, né, um pouco maior. É um ácido também chamado de ácido acético, que é o principal componente do vinagre. É um líquido incolor, de cheiro forte e sabor azedo. Além do uso alimentar, o ácido acético também é usado nas indústrias para a produção de substâncias que compõem tintas, solventes e corantes. É muito utilizado na limpeza também. O vinagre, o ácido acético, ele é bom para limpeza e não polui, né, o meio ambiente. Bom, vamos a um ácido carboxílico que tem 6 carbonos. Então, eles são numerados a partir da carboxila, né? Então, esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto carbono. Esse ácido apresenta uma cadeia com 6 átomos de carbono. Então, o prefixo é ex. Apenas ligações simples entre os carbonos, tá, gente? Essa ligação dupla aqui não conta como insaturação. Então, o infixo é an, e uma carboxila oico. Por isso, seu nome é ácido hexanoico. O ácido carboxílico com 5 átomos de carbono. Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aqui a gente tem uma ramificação. Ah, então, esse aqui não entra na cadeia principal. A cadeia principal é sempre aquela que tem o maior número de
carbonos. Então, a gente deve citar esse radical aqui, que também recebe o nome de acordo com o número de carbonos. Então, esse radical tem um carbono só, então o nome dele é metil, tá? Ou metila, mas geralmente usa metil. E a gente tem que citar o carbono que esse radical se encontra, no caso, o carbono 3. Então, o nome desse ácido é ácido 3-metil-pentanóico. E só mais um exemplo aqui, antes da gente ir para as reações. Ácido com 2 carboxilas, então, uma em cada extremidade. Esse ácido apresenta uma cadeia com 4 átomos de carbono, então o prefixo é but. Apenas ligações simples entre os átomos de carbono, infixo -an, e 2 carboxilas. Então, a gente tem que citar dióico, tá? Di por serem 2. Então, o nome dele fica ácido butano-dióico. Então, entre o infixo e o dióico, foi acrescentada uma vogal de ligação. Esse O aqui, né? Butanóico. Butano-dióico, aliás. Então, as reações características dos ácidos carboxílicos. Eu peguei as principais. Tá? Os ácidos carboxílicos, eles reagem com a maioria dos metais, liberando gás hidrogênio. Tá aqui o gás hidrogênio. O M aqui é um metal, que é mais reativo do que o hidrogênio. Então, o que vai acontecer nessa reação? O hidrogênio do ácido carboxílico vai sair para produzir o hidrogênio. E no lugar dele vai entrar, então, um metal. Então, ele reage bem com metais. Reação de esterificação. O nome está dizendo, ó, vai formar éster. Tá? O éster é um composto que tem o carbono ligado ao oxigênio e mais um oxigênio aqui embaixo. Então, ele está entre 2 oxigênios. Então, as reações de esterificação são aquelas em que um ácido carboxílico reage com um álcool e produz éster e água. Então, o álcool está aqui, o R é o radical, né, a cadeia carbônica, e o OH, que representa o álcool. Aqui a gente tem o ácido, né, que também pode ter, tem uma cadeia carbônica, e o OH. Então, o que vai acontecer? Vai sair o OH do ácido e o hidrogênio do álcool. Então, vai se juntar, formando, então, a água. E esse O vai ficar com uma valência livre e vai se ligar ao carbono, ficando COO, como mostra aqui. E os 2 radicais. Se a hidrólise ocorre em meio alcalino básico, dizemos que é uma hidrólise básica, ou reações de saponificação, com formação de um sal orgânico e um álcool. O sabão é um sal orgânico formado nesse tipo de reação. E se a esterificação ocorrer entre um ácido carboxílico e um álcool primário, a água como produto será formada pela hidroxila do ácido carboxílico e pelo hidrogênio da hidroxila do álcool. Então, tá aqui novamente um ácido carboxílico, um álcool primário. Esse oxigênio, ele vai ficar. Tá? Eles descobriram isso fazendo experiências com os isótopos dos oxigênios. E perceberam que o oxigênio, quando tem essa reação entre ácido carboxílico e um álcool primário, que é aquele onde a hidroxila, o grupo OH, está ligado a um carbono primário, o oxigênio, ele não vai para a molécula de água. O oxigênio provém aqui do ácido carboxílico. Mas se a reação de esterificação ocorrer com um álcool secundário ou terciário, ou ainda com ácido inorgânico no lugar do ácido carboxílico, ocorrerá o processo contrário. Ou seja, a água será formada pela hidroxila
do álcool e o hidrogênio virá da hidroxila do ácido carbônico. As reações de esterificação direta, que ocorrem entre um ácido carboxílico e um álcool, são muito usadas pelas indústrias alimentícias, porque muitos ésteres formados são aromatizantes artificiais, que são utilizados na produção de balas, chicletes, sorvetes, doces. Então, só mostrando, deixa eu ver aqui, não. Eu queria mostrar, eu não coloquei aqui um slide, quando reage com álcool secundário, mas daí acontece o contrário. Deixa eu voltar aqui nesse slide. Se por exemplo, se esse álcool aqui fosse um álcool secundário, ou seja, se ele tivesse ligado a um carbono secundário, que é aquele carbono que faz ligação com 2 outros carbonos, o oxigênio da água proveria dele, seria do álcool secundário ou do álcool terciário. E só o hidrogênio que viria do ácido carboxílico. Então, tem às vezes umas diferenças, né? Aqui, note que as reações de esterificação estão em equilíbrio dinâmico. Quando estão em equilíbrio, a gente vai ter uma reação direta e uma reação inversa, né? O que significa que elas são reversíveis. A reação inversa, em que se reage a água e um éster, aí esses 2 produtos vão reagir e vão produzir novamente álcool e ácido carboxílico. Vai ocorrer a hidrólise de éster. Se ela ocorrer em meio ácido, serão formados o ácido e o álcool, exatamente como está aqui. Mas se ela ocorrer em um meio básico, serão formados um sal de ácido carboxílico e um álcool. Então, só mostrando aqui que esse tipo de reação também é muito importante para a indústria alimentícia, pois a maioria dos flavorizantes, né, que são compostos produzidos artificialmente, que conferem odor e sabor aos alimentos industrializados, como balas, bolos, sorvetes, refrigerantes, é éster. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o butanoato de etila é a essência de morango. A essência de framboesa, etanoato de butila. Essência de kiwi, essência de rum, essência de uva, né? Então, na verdade, quando a gente come esses alimentos, você está colocando muita química no corpo, né? Então, é bom evitar um pouco esses produtos que são extremamente industrializados. A reação de saponificação, eu queria falar para vocês, porque na apostila não tem isso e é bastante importante. A reação de saponificação ocorre quando um éster em solução aquosa de base inorgânica origina um sal orgânico e álcool. A reação de saponificação também é conhecida como hidrólise alcalina. Através dela é que se torna possível o feitio do sabão. Falando quimicamente, seria a mistura de um éster proveniente de um ácido graxo e uma base, que é o hidróxido de sódio, para se obter sabão, que é o sal orgânico. Então, aqui a gente tem a reação. Praticamente todos os ésteres são retirados de óleos e gorduras. Daí o porquê das donas de casa usarem o óleo comestível para o feitio do sabão caseiro. Então, eles misturam o sabão, né, que é o glicerídeo, com a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. Essa reação vai gerar calor e será produzido o sabão, então, mais a glicerina ou o glicerol. Então, é uma forma caseira, né, de se fazer sabão. Então, o sabão nada mais é do que uma mistura de um éster com uma base. Então, a equação que a gente viu acima representa a hidrólise alcalina de um óleo, que é um glicerídeo. Dizemos que é uma hidrólise em razão da presença de água e que é alcalina pela presença da base, que é a soda cáustica.
O símbolo, o delta, indica que houve aquecimento durante o processo. Produtos da reação de saponificação são sabão e glicerol, que é um álcool. Outra reação, reação de salificação, é uma reação química em que um ácido carboxílico reage com uma base inorgânica e forma um sal de ácido carboxílico e água, como demonstra a equação. Aqui a gente tem um ácido carboxílico, misturar com a soda cáustica ou hidróxido de sódio, né, que é a base, e vai gerar um sal de ácido carboxílico. Esse hidrogênio vai sair, vai se juntar com o OH da base, formando água, e o sódio vai entrar no lugar do hidrogênio. Os sais de ácidos carboxílicos são compostos oxigenados, quer dizer que possuem oxigênio, formados a partir de ácidos carboxílicos e base inorgânica, muito utilizados na produção de sabões. Um sal de ácido carboxílico é produzido quando um ácido carboxílico é colocado no meio reacional que uma base inorgânica, substância composta por um metal ou pelo cátion amônio, associados ao grupo hidroxila, que é o OH. Ou orgânica, como as aminas. Essa reação é denominada reação de salificação ou reação de neutralização. Então, a gente tem aqui mais a formação de um sal de ácido carboxílico, né, onde hidrogênio vai se juntar, o hidrogênio do ácido carboxílico vai se juntar ao OH, formando, então, a água depois, né? Então, inicialmente, temos a dissociação da base, ou seja, ocorre a separação do cátion, seja ele formado por um metal ou pelo amônio, e do ânion hidróxido. Então, o ânion está aqui, e aqui formou o OH. Juntamente com a dissociação da base, ocorre a ionização do ácido carboxílico, ou seja, a formação do cátion hidrônio, formado a partir do hidrogênio, da carboxila, do ácido e do ânion. A equação que representa a ionização é do ácido carboxílico. Por fim, o cátion hidrônio interage com o ânion hidrônio, formando água, enquanto que o cátion proveniente da base interage com o ânion proveniente do ácido, formando, então, o sal de ácido carboxílico. Esse Azinho aqui representa a carga elétrica. Então, aqui a gente tem uma visão melhor. Primeiro, libera o hidrogênio, né? Forma um cátion. O OH aqui também se separa, que vai haver a dissociação. Forma o OH negativo, é o ânion. E depois junta formando a água. E aqui, se for um metal, né? O cátion vai se ligar ao oxigênio. E mais uma reação de desidratação em ácidos carboxílicos. Quando duas moléculas iguais ou diferentes de ácidos carboxílicos interagem, a hidroxila de uma liga-se ao hidrogênio da outra, formando a molécula de água que será eliminada. Então, aqui a gente tem dois ácidos carboxílicos reagindo, né? Eles são iguais. Vão se juntar o hidrogênio de um com a hidroxila de outro para formar a água. E aqui, outra reação, vai formar um anidrido etanóico. Vai sair esse OH mais esse hidrogênio, a ligação vai ocorrer entre esse carbono com o oxigênio do outro ácido e vai formar um anidrido orgânico, que é o etanóico por terem dois carbonos.
e halogenação de Hell-Folhard-Zielinski. Essa reação de halogenação é entre ácidos carboxílicos no carbono alfa. A reação recebeu o nome de 3 químicos, né? Os químicos alemães, Karl Magnus von Hell e Jakob Folhard, e o químico russo Nikola Zielinski. Aqui a gente não percebe muito bem a reação, está bem ruim essa imagem, mas um ácido carboxílico, na presença de fósforo e bromo, vai produzir o brometo, aliás, de acila, e um enol. Aí a reação volta novamente, ela pode continuar uma segunda etapa e terminar em ácido carboxílico alfa-bromato. Então, a aula de hoje foi isso. Interrompendo o compartilhamento e encerrando a gravação.